Glória a Deus. Bom dia, queridos. Na paz. Pedir que você já abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16. Nós iremos ler nessa manhã dois textos de base para aquilo que vamos meditar. Um está aí em João 16 e o outro nós leremos posteriormente em Apocalipse 3. Então já fique aí atento logo ao final dessa leitura e já abra em Apocalipse 3, a qual nós leremos na sequência. Evangelho de João, capítulo 16, a partir do verso de número 5. Algumas Bíblias trazem como subtítulo a obra do Espírito Santo. Então nós vamos meditar nessa manhã sobre a obra do Espírito Santo, que nos leva a viver uma igreja modelo. Então nós vamos ver qual é a igreja modelo e qual é a obra do Espírito Santo. E vamos ver que isso se completa. A obra do Espírito nos conduz a uma igreja modelo. E nós vamos refletir sobre ela nessa manhã. Todos encontraram? Amém? O texto diz assim: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Amém? Feche os seus olhos. Eterno e glorioso Deus, nós te louvamos nessa manhã, engrandecemos o teu nome e queremos nos alimentar da tua palavra. Cantamos e louvamos ao Senhor porque tu és digno de todo louvor, de toda adoração, ó Pai. Mas acima de tudo precisamos ouvir a tua voz. Precisamos nos alimentar da tua palavra, Pai. Estamos sedentos da tua palavra e ainda mais vivendo neste mundo de pecados e destruições. Precisamos ainda mais do Senhor, da sua direção, dos conselhos do Espírito Santo de Deus. Fala conosco nessa manhã. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, e oferecemos as nossas vidas inteiramente a Ti. E assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, queridos. Nós vivemos num país predominantemente chamado e considerado cristão. O Brasil, confessionalmente, ele tem aí em torno de 90% da sua população considerada cristã. Cristã considerando aí entre católicos e protestantes. Então nós somos 90% de uma população que professa o nome de Jesus. Somos 90% no Brasil. De evangélicos chegamos aí perto de 30%, não mais do que isso. No mundo todo, com 7 bilhões de habitantes, somos 2 bilhões
apenas. Não conseguimos passar mais do que isso, porque as pessoas estão se afastando cada vez mais do Senhor. As pessoas estão deixando cada vez mais de lado a palavra de Deus. E nós vemos aqui na obra do Espírito Santo pontos importantíssimos para nós sermos uma igreja modelo e vivermos como uma igreja modelo. Apesar de vivermos num país em que 90% se diz cristão, as pessoas ainda confundem o que é o Espírito Santo. Se você perguntar para quem está do seu lado agora, o que é uma igreja cheia do Espírito Santo? Provavelmente a resposta que você vai ouvir vai ser: é uma igreja... A pessoa faz até o gesto, é aquela igreja que há um movimento. O Espírito Santo não é movimento. O Espírito Santo nunca foi um movimento. Nem mesmo no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito é derramado, houve movimento. Os homens ficaram cheios do Espírito. E sabe o que eles fizeram, cheios do Espírito? Pregaram. Pregaram a palavra de Deus. Pedro abre a sua boca e prega um sermão de mais de 3.000 almas se convertem. Então não houve barulho. Nem barulho houve. As pessoas pensam, o Espírito Santo veio e foi uma arruaça só. Não. O Espírito veio como um som. E só aqueles que estavam dentro da casa ouviram como um vento impetuoso. Ao saírem para a rua, estavam pregando em outros idiomas, compreendidos cada um conforme o idioma daqueles que estavam vivendo na cidade. Então não foi arruaça, não foi barulho, não foi movimento, não foi nada de estardalhaço. O Espírito Santo não produz bagunça. O Espírito Santo, ele coloca as coisas em ordem. Por isso que Paulo fala, tudo que é relacionado ao Espírito Santo tem ordem e decência. E o que o Espírito Santo promoveu foi a pregação do Evangelho. A pregação do puro e genuíno Evangelho. Então não há respaldo bíblico algum para nenhum movimento que tente dizer que o Espírito Santo é agitação, é barulho, é empolgação. Como nós temos visto hoje no Brasil. E é importante salientar isso antes de nós entrarmos na igreja modelo, porque as pessoas estão zombando do Espírito Santo. O Espírito Santo tem sido motivo para estar em programas de humor. As pessoas estão banalizando tanto a pessoa do Espírito Santo que nós estamos virando motivo de chacota em programa de TV. E nós não temos nos atentado a isso. E nós temos sido motivo de zombaria. E muitas vezes nós assistimos e rimos junto. Rimos da nossa própria desgraça. Porque isso é uma desgraça. É isso que está acontecendo com o Evangelho no mundo. Mas veja o que Jesus disse, que quando o Espírito Santo viesse, ele traria para nós consolo, ensino, ele nos seria um guia fiel, ele aplicaria a salvação ao coração do homem perdido, trazendo arrependimento. E aí, então, ele traria dons. Se nós formos falar em dons, o dom é o último das operações do Espírito Santo. Porque antes de distribuir dons, ele precisa mudar o nosso caráter. Ele precisa mudar a nossa essência. Se nós não formos transformados pelo Espírito Santo, nós jamais poderemos falar da sua obra. A obra que o Espírito vem realizando, e cada vez mais em países onde o Evangelho é fechado, e menos aonde o Evangelho é aberto, é a obra de regeneração. Sabe aonde mais se ganha vidas para Jesus hoje no mundo? Na China, na Coreia do Norte, nos países islâmicos. E aonde menos o Evangelho tem sido propagado e onde menos tem ocorrido conversões, Brasil,
Estados Unidos. Porque aqui se zomba do Evangelho. Na América se zomba do Evangelho. Só que na Arábia eles têm levado isso a sério. Os muçulmanos têm sonhado, visto o que eles chamam de Isa, que é Jesus na língua deles, em sonho, chamando-os para a salvação, dizendo para se arrependerem dos seus pecados. E como há poucos missionários no campo, Jesus tem usado até sonhos, e não foi o que foi profetizado por Joel, e não foi o que Pedro disse, quando pregou no Apocalipse, no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele disse: hoje se cumpriu a profecia de Joel. O Espírito está sendo derramado sobre toda a carne. Os islâmicos têm se convertido por sonhos, porque nós não temos coragem de ir lá pregar para eles. Então Jesus tem que fazer a parte dele, porque se depender de nós, o Evangelho vai ficar cada vez mais estagnado, congelado, parado no tempo. Jesus disse que a obra do Espírito Santo, a obra que ele viria trazer, a obra que seria promovida pelo Espírito Santo, para que aí então nós fôssemos uma igreja modelo, é a obra de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu já falei sobre isso aqui numa outra ocasião. Mas Jesus, nesse texto, ele começa a falar além disso. Ele diz: ele vai vos guiar por toda a verdade. O Espírito Santo não falará de si mesmo. Então, de quem o Espírito Santo vai falar? Nós lemos aqui no texto. Se você puder, depois leia João 16 inteiro na sua casa, para você compreender, ter plena compreensão daquilo que nós estamos falando. O Espírito Santo não falaria dele, Espírito, mas sim falaria de Jesus. O Espírito não se promove. Então, quer ouvir algo, querido, que pode ser às vezes até pesado para o seu ouvido? Nós não temos que fazer culto ao Espírito Santo. Os nossos cultos têm que ser a Jesus, porque o Espírito Santo promove Jesus. O Espírito Santo não quer culto para ele. Eu vejo muito isso espalhado por aí. Culto do Espírito Santo. Ele não pediu culto para ele. O culto é para Cristo. O nosso culto, ele é cristocêntrico. Cristo é o centro. O Espírito Santo, quando age, aponta para Jesus. Ele nunca aponta para si mesmo. Ele não falaria, está no texto, de si mesmo. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo. Falará apenas do que ouvir. E o que o Espírito ouviu? O que foi que o Espírito ouviu? Aquilo que Jesus anunciou. Quem é o Verbo? Jesus. O que o Espírito vai proclamar? Jesus e a sua palavra. É isso que a palavra de Deus diz. Ele lhes anunciará o que está por vir. O que o Espírito ouviu de Jesus que está por vir? O livro de Apocalipse. Então tem pessoas que leem aqui, está vendo? O Espírito vai revelar coisas novas. Não, ele vai revelar aquilo que ele ouviu. E o que ele ouviu já está aqui. O que está por vir que o Espírito vai nos anunciar é o Apocalipse. É o fim de todas as coisas. É o desfecho. É como Jesus fechou tudo. Há um princípio, há um meio e há um fim para todas as coisas. A Bíblia é perfeita, de Gênesis a Apocalipse, ela fecha o plano da salvação para o homem. É do início ao seu final. Então, qual o propósito de Deus para agir através da obra do Espírito Santo? Nos conduzir, glorificar a pessoa de Jesus. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu,
Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. É a sua palavra, sua preciosa palavra, palavra que tem sido deixada de lado, cada vez mais deixada de lado. Agora eu peço que você abra aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, para nós entendermos nessa manhã essa maneira do Espírito de agir. Ele vai transformar-nos numa igreja verdadeira, a igreja de Cristo. E se nesse momento nós olharmos para Apocalipse 3, nós vamos encontrar nesse capítulo a igreja em Filadélfia. E nós vamos descobrir que era Cristo quem agia nessa igreja. E como Cristo agia nessa igreja. E precisamente por crerem assim mesmo nele, Jesus, autor e consumador da fé, eles conseguiram ser uma igreja modelo. Mas quem era o Cristo dessa igreja de Filadélfia? Eram pessoas que se destacavam? Eram pessoas que se tornaram públicas? Eram pessoas que ganharam notoriedade na mídia? Não, de forma nenhuma. Pelo contrário, nós todos somos iguais perante o Senhor. Todos. Não há distinção. E você pode analisar em todo o Novo Testamento, não há distinção. Quando começa a haver um destaque na vida de Paulo, Paulo vai dizer o quê? De todos os pecadores, eu sou o principal. Quer dizer, não olhem para mim com destaque, não olhem para mim como se eu fosse alguém sobrenatural. Paulo vai dizer, eu sou o maior de todos os pecadores. Então não há maior, nem aqui em nosso meio há maior. Não há pastor maior que o outro, não há diácono maior que o outro, não há servo maior que o outro. Todos somos iguais perante o Senhor. Seria irresponsabilidade minha chegar aqui e dizer que eu prefiro A do que B, que eu prefiro o pregador A ao pregador B, o cantor A ao cantor B. Todos são iguais debaixo da mão poderosa do Senhor Jesus. A mãe de 2 discípulos, certa vez, tentou fazer algo, parece até que era brasileira, com um jeitinho brasileiro. Senhor, quando chegares no teu reino, lembra de mim e põe meu filho um à tua direita e um à tua esquerda. Jesus olhou para ela e falou, você não sabe de nada, minha filha. Você não sabe quem vai estar sentado comigo no trono. Não tem nada disso, de pôr um à direita e outro à esquerda. Eles são iguais. E se você ler no Apocalipse, os apóstolos são tão iguais, e as tribos de Israel são tão iguais, não há distinção alguma, que na cidade é colocada lá colunas e portas em nome de cada um deles. Mas não dá para dizer, a coluna A é melhor que a coluna B. São 12 colunas, são 12 portas, são iguais. Não há distinção entre os servos de Deus. Mas quando caímos aqui no texto de Apocalipse 3, nós vamos ver um modelo fantástico de igreja. A igreja que está em Filadélfia, a partir do verso 7, ela vai nos dizer assim, estas são as palavras daquele que é santo. Primeiro ele disse que ao anjo a igreja em Filadélfia escreve, essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheça que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir,
sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Nós vimos isso no texto de João. Vocês não verão agora, mas me verão depois. Aqui em Apocalipse, Jesus novamente volta a dizer: venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Analisando a igreja em Filadélfia, e se você vê das 7 igrejas que Jesus escreve na Ásia Menor através de João, essa é a única igreja que não é repreendida. Todas as outras 6 têm um verso que diz: contra ti, porém, tenho que... Aí vem a repreensão. Mas analisando aqui em Filadélfia, não há um erro. Não há uma falha nessa igreja. Em tudo que ela fez, ela foi perfeita. Ela foi exemplo para todas as demais. E quando nós analisamos, encontramos na igreja de Filadélfia o quê? Os atributos de Cristo. E se nós queremos analisar uma igreja modelo, nós precisamos encontrar na igreja os atributos de Cristo. Se não houver atributos de Jesus na igreja, não podemos chamá-la de uma igreja perfeita, de uma igreja modelo. O verso 7 diz: escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e é verdadeiro. Está lá no começo do que nós lemos. Cristo é Deus santo. Ele é o santo. Jesus, o Cristo, o ungido, o santo. Ele é o santo. Então, Deus, ele é separado, acima de todas as coisas. Jesus está acima de todo e qualquer homem, de todo e qualquer ser celestial. Não há ninguém maior que Jesus. Ele está acima de todas as coisas. Ele disse aos discípulos, quando ele apareceu ressurreto: todo o poder me foi dado no céu, na terra, debaixo da terra. Não há nada acima do nome de Jesus. Não há nada que se peça a Jesus. Não há nada que se coloque diante de Jesus que ele não possa fazer. O presidente americano da Guerra Civil Americana, Abraham Lincoln, quando houve a separação do norte e do sul dos Estados Unidos, que eles brigavam pela libertação dos escravos, a parte norte queria que todos os escravos fossem livres, e o sul queria que continuasse a escravatura. E a maior concentração de cristãos, por incrível que pareça, estava no sul. No sul que queria que os escravos fossem mantidos. Não é uma contradição? Haviam pastores no sul que tinham fazendas de escravos. E falava: Deus mandou, eu preciso mantê-los. E dizia: Deus está do nosso lado. E no norte também com cristãos diziam: não, Deus está do nosso lado. E num discurso, Lincoln ele vai dizer: Deus não está nem do lado do norte, nem do lado do sul. Deus está ao lado daquilo que é justo e verdadeiro. Então nós precisamos lutar contra a escravidão. E assim ele começa toda a sua empreitada para libertar os escravos. Então Cristo é o Deus verdadeiro. Além de honesto, ele é justo. E o termo Cristo significa também, ele é real. É real. Cristo é a nossa nova realidade.
Cristo é aquele que está acima de tudo. Por isso Paulo, escrevendo à igreja de Colossos, no capítulo 1, ele vai dizer no verso 18, ele é a cabeça do corpo, ele é a cabeça, ele é o princípio supremo sobre todos os que ressuscitam dos mortos, portanto ele é o primeiro em tudo. Esse é Cristo, ele é o princípio de todas as coisas. Então neste Cristo santo e verdadeiro é que a igreja de Filadélfia cria, naquele que é santo. Vimos também os atos de Cristo, nos versos 7 e 8, diz: escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Essa é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sei que tudo o que você faz, abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Não negou o meu nome. Cristo age de forma soberana nos corações e também nas circunstâncias. Ele é o dono da chave que abre e que fecha. Se ele abre, ninguém fecha, e se ele fecha, ninguém abre. Ele é aquele que tem o controle absoluto. Sabe qual é o seu papel na salvação? Sabe qual é o seu papel na obra de Cristo? Nenhum, se Cristo não determinar. O seu papel na salvação é apenas obedecer aquilo que Ele mandar. Se Ele abrir, glória a Deus. Se Ele não abrir, glória a Deus da mesma forma. Por isso nós vemos o exemplo de Jó na Bíblia. Porque Jó, sendo tão antigo, um livro tão antigo, está ali na Bíblia, para nos mostrar que mesmo em meio à adversidade, em que tudo está contrário, a um homem chegar ao ponto de se raspar com cacos de telha, tamanho eram as suas feridas, é dizer, Deus está no controle de todas as coisas. Os homens têm o costume de dizer que Deus não está no controle da história. Está. Mas com tudo de mal que acontece? Sim, desde o começo o homem é mau. Então Deus está no controle. Ele permite que tudo que está acontecendo aconteça, sim, porque Ele está no controle. Para quê que Ele permite tudo isso? Para que o homem reconheça quem é Deus. Enquanto o homem não reconhecer quem é Cristo, enquanto o homem não se prostrar diante dele, o homem vai sofrer com fomes, com guerras, com rumores de guerras, com doenças. É necessário que haja arrependimento. E o instrumento de Deus na terra para promover arrependimento é o Espírito Santo através da igreja. Então nós somos esse instrumento. Antes de qualquer festividade, o que importa para Deus é que você leve a palavra. Se nós não tivermos mais o que festejar nessa terra, mas tivermos que trabalhar 24 horas para pregar o Evangelho, é isso que a igreja deve fazer. É isso que a igreja deve fazer. Anunciar as boas novas. Cristo age de forma soberana. E qual a condição, então, para uma igreja modelo? Tendo enxergado a visão que a igreja de Filadélfia tinha de Cristo, de que o Senhor é soberano e está acima de todas as coisas, eles se levantam numa cidade como Filadélfia, um centro comercial, praticamente a rota de correio romano da época, para anunciar o Evangelho num lugar onde o Evangelho era desprezado. E eles foram fiéis na sua obra. A igreja modelo, ela recebe os seus desafios. O verso 8 diz: abri para você uma porta que ninguém pode fechar. A porta aberta que ninguém pode fechar é a oportunidade que o crente tem de ministrar e servir na cidade aonde ela está. Então nós temos que servir a esta cidade. O grande erro da igreja
moderna, a igreja de uma forma geral, é que ela parou de servir ao mundo. Colocaram na cabeça das pessoas, colocaram na cabeça dos crentes, de que o mundo é mundo e nós não devemos nos misturar com o mundo. Devemos nos fechar em 4 paredes, cantar, bater palma, fazer festas, e que eles morram no seu pecado. Enquanto que Jesus, em todo o seu exemplo de vida, ele passava muito mais tempo lá no mundo do que dentro da sinagoga. Na sinagoga ele ia aos sábados, e para provocar ainda os fariseus e os saduceus, porque ele abria a palavra, a traduzia e dizia para eles: tudo que vocês estão lendo, sou eu. Tudo que o profeta está dizendo aí, é sobre mim. Então vamos para fora. Ao ponto que os crentes não podiam mais frequentar a sinagoga. Depois de Atos, eles foram expulsos das sinagogas. Não podiam mais nem orar lá dentro. Então quer orar? Ora em casa, ora na rua, ora no cemitério, ora no campo, ora onde você estiver. E a palavra, pregue onde você estiver. Então a igreja de Filadélfia era uma igreja que já havia entendido o seu papel como igreja, anunciar a palavra onde ela está. Por isso o ide de Jesus não é ide para dentro de um templo. O ide de Jesus é indo pelo mundo, anuncie o evangelho. O grande mal da igreja é que ela é santa dentro do templo, mas ela é altamente pecadora quando sai do templo. A boca dos crentes, ela é linda e maravilhosa dentro do templo, ela canta louvores e adora a Deus, mas ela lá fora maldiz o seu irmão, amaldiçoa o mundo e destrói toda a chance que o pecador tinha de se arrepender do seu pecado. Então nós precisamos reverter isso, voltar-nos às Escrituras, nos voltar urgente àquilo que é a nossa limitação hoje e romper essas barreiras. A igreja modelo reconhece as suas limitações. Verso 8 diz: sei tudo o que você faz, abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força. Jesus está dizendo para a igreja de Filadélfia: eu sei que você tem pouca força. Eu sei disso. Pastor John Stott, escritor John Stott, ele escreve num dos seus livros, falando da igreja de Filadélfia, que além de pequena, quando comparada à população da cidade, e o fluxo enorme de pessoas que passavam por ela, ela era também composta de pessoas extremamente pobres e sem expressão social nenhuma. Nada disso, porém, deveria detê-los diante das grandes oportunidades de evangelização que a igreja de Filadélfia tinha. Eles deveriam agarrar com garra, graça e a soberania de Deus e executar a grande tarefa que Deus tinha colocado diante deles. Então a igreja ou o indivíduo modelo, ele reconhece as suas limitações, mas ele se refugia em Deus e diz: em Deus faremos proezas. Eu sei que eu sou pequeno, mas em Deus eu posso fazer. Por isso que Paulo, quando ele escreve, tudo posso naquele que me fortalece, antes ele escreve uma série de coisas que nós diríamos: eu não posso. Morrer, passar fome, passar frio, passar sede, viver na nudez, na luta, ser xingado, ser açoitado, ser humilhado. Aí então ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. No dia que você passar por tudo isso, você pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a condição. Totalmente oposta ao que você ouve hoje por aí afora. Que diz: não, como crente você é cabeça e não cauda. Você foi feito para reinar e não para servir. Então rejeite isso.
porque não é o que Jesus disse, não é o que os apóstolos escreveram, não é o que está registrado na Bíblia. Não é nada disso. Ele está dizendo, reconheça a sua fraqueza. Se há uma palavra que pode definir a igreja de Filadélfia, é fraca, porém fiel. Fraca, porém fiel. A que era toda poderosa, vem depois, que é a igreja de Laodiceia, que é a igreja mais criticada das 7 igrejas que Jesus escreve. Então, quer ser poderosa? Quer ter ouro? Quer ter poder? Quer ter dinheiro? Então, seja como Laodiceia. Mas Jesus está dizendo, se você não se arrepender, ai de você. Ai de você. Por isso, quando a igreja modelo, ela tira proveito da sua fraqueza, se refugiando na graça de Deus, na hora de defender a palavra de Deus, é como Paulo colocou a igreja de Corinto na sua segunda carta, no capítulo 2, nos versos de 14 a 17, que ele diz, mas graças a Deus que em Cristo sempre me conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda a parte, como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação. Mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Palavras de Paulo à igreja de Corinto. A igreja modelo, então, ela se resguarda, e ela resguarda a palavra de Deus. Por onde quer que você for, faça o que você fizer, sempre tenha com você a palavra de Deus. Aonde quer que você vá. E não importa, querido, Deus sempre abre uma oportunidade. Eu já cansei de estar em clientes, e eu não estar com Bíblia nenhuma próxima de mim, mas de repente a pessoa fala que está passando por um problema, por isso, por aquilo, e precisa de algo, precisa de uma solução. Você puxa o celular, tem lá 5 versões de Bíblia instaladas. E você tem sempre uma palavra para falar, olha, lê isso aqui. Dá seu WhatsApp, pega o verso, marca aquele texto da Bíblia e manda para a pessoa. É sempre ter à mão a palavra de Deus e poder oferecer às pessoas algo que elas não têm. Falei, puxa, você está aqui me atendendo e ainda me aconselhando. O que nós podemos fazer? É para isso que nós estamos no mundo. De repente um cliente seu que chega desanimado, um aluno seu, um professor seu, o seu chefe, o seu colega de trabalho, tenha sempre na boca uma boa palavra para oferecer para a pessoa. Nós somos o bom perfume de Cristo. O perfume que traz salvação e não condenação. A igreja modelo é uma igreja que ela resiste às pressões. Sei tudo o que você faz, Jesus disse, no verso 8 e verso 9. Abri uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, o verso 9 diz, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos, que se dizem judeus e não são, a virem e prostrarem-se diante dos seus pés e reconhecerem que eu amo vocês. Deus um dia vai fazer com que todos os nossos inimigos na terra
reconheçam que Jesus nos ama, que Ele é Senhor nas nossas vidas. Aquele crente que não negou a Cristo. O crente que resistiu fielmente a todas as perseguições. Esses crentes que passaram pelo escárnio, pelo martírio, resistiram até o final, dando a sua vida até, morrendo em arenas, sendo crucificados. Mas esses homens resistiram. E a igreja de Filadélfia é a igreja modelo que resiste a toda pressão. Seja a crise que for, seja o problema que vier, nós temos em Cristo o refúgio. Se nós formos proibidos de nos reunirmos aqui num templo, e tivermos que nos reunirmos em casas, ainda assim seremos a igreja e não há por que desfalecer. E chego a dizer para os irmãos, a igreja nesses momentos se torna ainda mais forte do que quando ela estava reunida em lugares abertos, com templos e com festas. Veja que os momentos que Jesus teve com a sinagoga, com o templo dos judeus, foram momentos em que Jesus criticou o templo, criticou os judeus. Numa ocasião até ele faz chicote com cordas e expulsa os vendilhões do templo. É interessante ver os crentes modernos que fazem comércio com tudo. Eu me lembro quando eu me converti em algumas, logo no começo da conversão, igrejas por onde nós passamos. Pastores que usavam expressões como, vocês viram os católicos? Eles ficam lá com a água benta, aquela água que não vale nada. Eu sempre guardei isso para mim e eu ouvia isso e aquilo me incomodava. Eu dizia, eles ficam lá se esmerando naquela água benta do padre. Mas os mesmos pastores que falavam isso, quando iam para o rádio, no final dos seus programas diziam assim, você que crê em Jesus, pega seu copo com água, põe em cima do rádio. E qual a diferença do copo com água do pastor e da água benta do padre? Nenhuma. Não tem poder algum. Não tem valor nenhum. O que vale é o arrependimento genuíno do coração. O que vale é o coração quebrantado. O que vale é um coração contrito. Como eu disse, as pessoas confundem o Espírito Santo, se confundem sobre o Espírito Santo e acham que o que importa são as manifestações de dons, quando Paulo diz o que importa é o fruto que você dá do Espírito. E o fruto ele muda caráter. O fruto ele demonstra o que você é por dentro. O fruto ele mostra quem é você de verdade. Amabilidade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Paulo vai dizer, contra essas coisas não há lei. Mas e o resto? É carne, é adultério, é destruição, é fornicação, é palavra torpe, palavras duras que saem do coração. Isso não vale absolutamente nada. Então falar dessa igreja modelo de Filadélfia, é dizer, essa igreja nunca passou por problema? Sim, sempre passou por problema. Sempre teve problemas para enfrentar. Passou por crises. E o indivíduo e a igreja, mesmo o mais fiel, não pode dizer que está isento de lutas. Porque Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Essa aflição, ela persegue os crentes. Se você quer ver a vida de um verdadeiro cristão, quando ela está com muita bonança, muita paz, muita tranquilidade, afortunado, tem alguma coisa errada. É incompatível, não bate. Por isso que Jesus disse, dificilmente um rico entraria no reino dos céus.
Então, alguma coisa está errada. Quando tudo está muito tranquilo, alguma coisa está errada. Não que você não possa passar por bons momentos, mas quando está tudo 100%, alguma coisa está errada. Né, Juninho? Tem que ter luta, não tem? Tem que chacoalhar de vez em quando. Tem que passar por tribulação para ver o seu caráter onde ele está, para ver se você resiste. Aí você fala, não, mas luta não pode passar de 3 meses. Quem disse? A de Jó levou. Você fala assim, ele ficou lá se coçando com telha 1 ano, 6 meses. Foram anos. Foram anos. Foram anos. E fala, Deus, o Senhor não me ama? Por isso que os amigos diziam, né? Você está em pecado. Você está em pecado. Tem alguma coisa aí? Confessa logo. E a mulher dizendo, amaldiçoa teu Deus e morre. Não, mas era necessário perseverar até o final. Paulo, depois que se converte, ele passa mais tempo em lutas e aflições do que tudo que ele viveu de bonança enquanto era fariseu. Então a perseguição sempre virá, sempre estará ali. O verso 9 diz, veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás. Ou seja, quem é que são os religiosos que rodeavam a igreja de Filadélfia? Sinagoga de Satanás. E diante da crise, Deus ainda manda que os seus fiéis honrem ao Senhor. E vai obrigar os inimigos a honrá-los ainda um dia. Os mentirosos, que se dizem judeus e não são, vão se prostrar diante de vocês. Então é necessário aguardar. A perseverança ela é colocada em xeque. Verso 10 diz, porque você obedeceu a minha ordem para perseverar. Diante da crise vem a perseverança e Deus promete sustentar os seus fiéis. Por isso ele vai dizer, eu os protegerei do grande tempo de provação, que virá sobre todo o tempo para pôr à prova os habitantes da terra. A obra de Deus sempre vai ser questionada, a proteção divina vai ser questionada. O verso 11 diz, venho em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, porque a proteção divina vai ser questionada. As pessoas vão olhar para você e falar, mas você não é servo de Deus? Deus não está te guardando? Deus está prosperando o ímpio? Mas não está fazendo você prosperar? Sim. Porque a minha prosperidade não é nessa terra, é na vindoura. A minha bênção não é para essa terra, é para a vindoura. Eu não pertenço a esse mundo, mas ao que virá depois. Então por isso eu vou passar assim, por todos esses momentos. Todos enfrentam crises, mesmo os fiéis. O sol, ele nasce para quem? Justos e injustos. O mesmo sol que pode queimar sua plantação, pode estar fazendo brotar do outro. Fala, mas eu sou fiel e ele é infiel. Infelizmente. Pode acontecer. Do clima ser favorável numa região e não ser em outra. Veja o Nordeste brasileiro, não é? Passa com quanta seca. E não há servos fiéis a Deus lá. Mas não há servos fiéis também no Sul. E há regiões do Sul que também tem seca. Mas há bonança. Assim como também lá no Nordeste há regiões em que há bonança. São os maiores produtores de frutas tropicais do Brasil. Então o sol nasce para todos, a chuva vem para todos, é tempo bom e ruim para todos, e nós precisamos entender que há justos e injustos vivendo as mesmas coisas, e nós temos é que permanecer fiéis. Mas o conforto da igreja modelo, uma hora o conforto tem que chegar. E após revelar o Cristo verdadeiro na igreja em Filadélfia, a descrição traz para nós sobre aqueles crentes, sobre apontar as crises que eles estavam enfrentando
E o Senhor apresenta o tipo de conforto que mantinha aquela igreja, fazendo os seus membros seguirem avante. A estima divina é a primeira delas. No verso 12 diz: o vitorioso se tornará coluna do meu templo. Aquele que vencer vai ser coluna no meu templo. Em Filadélfia era muito comum, pelas religiões gregas, as pessoas que se destacavam na sociedade ganhar bustos em pedra, em gesso, em mármore, e serem expostas nos templos e nos lugares públicos. E Deus está dizendo para a igreja em Filadélfia: vocês serão colunas no meu templo, não no templo dos homens. Também a estabilidade eterna. O verso 12 diz: ao vitorioso, ele se tornará coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Onde estão as colunas dos vitoriosos de Filadélfia hoje? Onde estão as colunas, as homenagens que foram feitas aos corajosos, aos vitoriosos que estavam lá em Filadélfia? Os vulcões, quando derramaram a sua lava, levaram embora. Os terremotos quebraram tudo. Mas e o nome daqueles que foram fiéis a Deus na igreja em Filadélfia? São colunas no santuário do Senhor até hoje. Lá no livro da vida, quando for aberto, os nomes destas pessoas fiéis, desta igreja modelo a qual Jesus escreve, estarão lá, marcados com o preço de sangue. E ninguém pode tirar. Nenhum terremoto, nenhum vulcão, nenhuma crise financeira, nada vai poder apagar o nome daquelas pessoas que passaram por aquelas lutas. Então é a estabilidade eterna. E a eternidade garantida. Escreverei o nome deles, o nome do meu Deus, e ele será cidadão da minha cidade, da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Eternidade. Por toda a eternidade. Essa é a promessa de Deus para aqueles que amam a sua vinda. O muro da maldade dos homens, a tragédia da vida, pode até nos soterrar, pode até nos destruir, pode nos abater, mas a graça proveniente da soberania de Deus, essa não nos abala, ela não nos derruba. E para encerrar, queridos, eu gostaria que você fechasse os seus olhos por um instante. Estamos chegando ao final já dessa palavra. A igreja de Filadélfia, ela se torna então um modelo diante do Senhor. E eu concluo essa mensagem dizendo as últimas palavras de Cristo. A igreja de Filadélfia, no verso 13 do Apocalipse 3. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Note que Deus nos diz através da igreja em Filadélfia, e para todas as igrejas, que a mensagem é plural e é atemporal, não está presa ao tempo. E há 3 descrições simbólicas que são notáveis nessa carta a Filadélfia que nós lemos. 3 símbolos importantes que Jesus mostra nessa carta. A porta no verso 8, a chave no verso 7 e a coluna no verso 12. A porta fala de oportunidades que Deus abre e fecha diante de nós. E para isso precisamos sempre buscar o discernimento de Deus. A chave fala da soberania de Deus que controla, abrindo e fechando tudo que Ele, o Senhor, quer. Sejam corações ou circunstâncias. E nos mostra então que precisamos depender da graça de Deus. E a coluna fala da vida que Deus tem preparada no céu, para aqueles que com a chave do sacrifício de Cristo, que entraram pela porta da salvação e passaram a viver a vida eterna no Senhor.
Para isso, então, precisamos nutrir a fé e a esperança para conseguirmos viver com amor. Filadélfia é a igreja modelo. Ensina a mensagem que igrejas e indivíduos devem abraçar e anunciar, além de apontar a maneira como eles devem viver a vida cristã no aqui e no agora. Portanto, meus irmãos, nessa manhã, com a chave nas mãos, com a porta diante dos olhos e a coluna no coração de cada um de nós, sigamos com fé, com esperança e amor a verdadeira palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde nessa manhã. Que você tenha uma semana vitoriosa em Cristo. Que todas as promessas que Deus tem para cumprir na sua vida, segundo o seu decreto eterno, venham a se cumprir. Senhor, abençoa os meus irmãos nessa manhã, eu te peço, Pai. Oro nesse momento por cada um deles, por todos os seus pedidos, por todo o seu clamor, por todas as suas orações feitas diante de Ti. Pelas vidas, ó Deus, que estão aqui nesta manhã, por aqueles que não puderam vir, por aqueles que estão acamados, enfermos, pela vida do pastor Daniel, se recuperando dessa pneumonia, meu Deus. Põe as Tuas mãos de poder e graça, com misericórdia e amor, e protege a Tua igreja, protege o Teu povo, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, toda a sua família e a sua igreja na face da terra de hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, querido, uma boa semana debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.